O Boa Cama, Boa Mesa na SIC está hoje no Minho. O Martim Cabral mostra-nos como se vivia nesta região no século XIX e como se passava o tempo numa casa rica. No século XIX, muito antes, portanto, de haver televisão, as paredes dos salões de algumas casas abastadas eram forradas assim. Elementos decorativos que podiam ser observados a partir de qualquer ponto da sala. Os residentes estavam assim rodeados pelas histórias que os desenhos e a imaginação sugerem. Estas diferentes salas aqui na Casa de Sezim são salas cobertas com um papel chamado papel panorâmico, que ilustram a vida em variedíssimos países. São vários aspectos da vida em diferentes nações. Como não havia, no século XIX, televisão, as pessoas entretinham-se a ver os pormenores destes quadros. Todo este trabalho, do desenho e pintura às texturas de alto relevo, foi feito quase 2 séculos antes de se inventarem os meios tecnológicos que agora permitem produzir imagens a 3 dimensões ou a impressão digital. Em alguns dos 8 quartos, as camas são indo-portuguesas com quase 200 anos. A par da produção agrícola, a Casa de Sezim abriu as portas a eventos e ao enoturismo. São sobretudo famílias estrangeiras que procuram o lugar. Podem passear pela quinta e pelos jardins que cercam a casa. E na varanda, provar o vinho, que resulta de uma produção integrada e sustentável. Nós começámos a trabalhar assim há bastantes anos e notámos uma coisa interessante, que parte da fauna, sobretudo a nível de aves que tinham desaparecido aqui da propriedade, acabaram por voltar, porque insetos que nós estávamos a destruir voltaram a surgir e que são o alimento dos pássaros e, portanto, isso, todo esse equilíbrio voltou outra vez biológica, não é? Que se voltou a regenerar. E notamos isso e, portanto, o vinho acaba por também ser mais saudável porque tem muito menos resíduos, não é? E provavelmente mais saboroso também por causa disso. Também, graças a Deus. Olha, também. felicidades. Muito obrigado. É ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Está assim aberto o apetite para o almoço. Hoje, no restaurante 34, no Largo do Toural, uma das mais importantes praças de Guimarães. Sara Oliveira trabalhava numa loja de roupas quando decidiu dedicar-se à cozinha. Candidatou-se a um programa europeu de empreendedorismo e, com esse apoio de autodidata, passou a chefiar um restaurante que já merece distinção. Recomendo lá qual é que a gente começa. Começamos no Abilão. Vamos começar no Abilão? Vamos começar no Abilão. Sim, senhora. Então vamos embora. Vamos lá. Cá vamos nós. O ouro come-se, não é? Tudo. Tudo. Para entradas, tataki vegan, taco de camarão, redondos de alheira, guabau e depois os pratos. Ceviche real, caril de camarão, tártaro, magre de pato. Vê se me serve. Serve mesmo? Está ótimo. Seu pai. Meu pai. Rosário Ferreira está a fazer 35 anos de ensino de português numa escola secundária de Guimarães. Sabe que as nossas freiras cá de Guimarães gostavam muito de fazer doces. Sim, para variar. Há uma carta giríssima do século XVII em que o arcebispo de Braga chama a atenção destas freiras é que elas estão a cozinhar muito e a rezar pouco. Sim. E que não pode ser. Sim. Como ganhou o gosto com o pai, que era pasteleiro, aqui está, com a mão na massa. Consegue conciliar as aulas com o trabalho e a gestão da pastelaria Clarinha, uma das casas da especialidade mais antiga da cidade. 3 doces típicos de Guimarães. Exatamente. Começamos com os rissóis. Tortas de Não Guimarães. são rissóis.
São as tortas de Guimarães. Tortas de Guimarães. É um doce único, isto não é massa folhada, é uma massa quebrada, daí a sua unicidade e também o facto de ser tão difícil de fazer. E por dentro? Por dentro temos um recheio normal, doce de ovos, chile e amêndoa. Depois temos o tocinho de céu de Guimarães, que não tem nada a ver com o tocinho de céu do resto do país. Certo. Quais são as nuances? É cozido 2 vezes, primeiro no tacho de cobre, depois no forno, Sim. e é envolvido em farinha. Para preservar. Para o preservar. Pois. Para o preservar. E depois temos as douradinhas. As douradinhas eram um doce que era feito aqui em Guimarães na pensão Império, que se perdeu receita. Sim. E depois, a pedido das descendentes dessa senhora, o meu pai conseguiu, por tentativa e erro, recuperar esse doce. E reinventou o doce. Recuperou completamente. Certo. Com a ajuda dos descendentes, conseguiu fazer de facto essa recuperação. Como não podia deixar de ser, a doçaria conventual é a marca da casa e o doce de Chila tem nota especial. Confesso que se não fosse o teleférico a levar-me à Montanha da Penha, ficaria o resto da tarde numa esplanada a ler o jornal e a apreciar as vistas. São 2 km de subida que se fazem em 10 minutos. A maneira mais pitoresca de subir de Guimarães até à Penha de Guimarães, 600 metros de altitude, o local mais alto aqui dos arredores. Com 40 cabines a andar ao mesmo tempo, o teleférico consegue transportar 1000 passageiros por hora. Subir e descer assim a encosta não deixa de ser uma maneira bastante cómoda de observar como tem crescido a cidade e apreciar também parte dos 60 hectares de área verde da Montanha da Penha. É, de resto, este património natural que atrai muitos dos 500.000 visitantes que por aqui passam todos os anos. O santuário foi erguido graças aos contributos e donativos dos fiéis. É uma obra moderna, rodeada de penedos e de grutas, onde viveu, em retiro espiritual, o ermitão que, no século XVIII, deu origem a este lugar de culto. Com um edifício lindíssimo, de linhas perpendiculares, com granito partido aqui e fabricado aqui, içado a mais de 20 metros de altura, sem meios mecânicos, 2 paus ao alto, uma roldana, um batalhão de pessoas, estou a falar de 120 operários, e com uma roldana e uma corda içaram este granito que é daqui da Penha, numa altura de mais de 20 metros. Visto o céu, o Monte São Romão é um conjunto de pedras e de ruínas, alinhados em costa acima, no meio das árvores. O fascínio do lugar revela-se quando descobrimos que todo este espaço foi uma grande povoação muralhada, organizada como uma cidade com ruas, casas, pessoas, famílias e animais. Uma povoação construída muito antes de Cristo nascer, habitada depois pelos romanos e que abrigava quase 3.000 habitantes, agricultores, caçadores, pescadores, artesãos, comerciantes. Esta é a entrada. Sim, temos uma entrada, não é? Temos o pátio que faz parte do conjunto. Sim. E depois temos um pequeno vestíbulo aqui em frente à Casa Redonda, não é? Que protege, digamos assim, a porta da casa. E depois no interior temos o espaço da cozinha, o que nós hoje chamamos a cozinha, não é? E a refeição, a zona da refeição familiar. Como é que sabemos que era a cozinha? É porque é redonda? Sim, essa é uma das razões, mas também porque na escavação da casa apareceu a lareira, portanto o espaço onde se cozinhava, e normalmente já havia fogo, casas, claro. Já havia fogo, exatamente. E depois tínhamos um banco à volta da parede onde eles se sentavam, eles sentavam-se em círculo, não é? Sim. E onde partilhavam a comida, no fundo, não é? Portanto, não havia uma separação entre o espaço de cozinha e o espaço de refeição, era o mesmo espaço que eles usavam. Isto era coberto? Sim, isto era coberto com uma estrutura de madeira, no fundo, que era segurada num poste central que estava no meio da casa, não é? Sim. Depois segurava uma estrutura em madeira em forma de cone e por cima dessa estrutura de madeira tínhamos então a palha. E era toda coberta ou só algumas áreas específicas? Cada uma das construções era coberta, ou seja, áreas específicas. A zona do pátio o central pátio era aberto. Era só aberto, Ok. exatamente.
E aqui temos quartos. Sim, temos Outros aquilo quartos, que quer dizer, outros... podemos chamar os outros quartos. espaços. Alguns espaços seriam de celeiro também, para guardar Sim. a comida, outros para guardar alguns animais, animais domésticos que a família tinha. Mas, no fundo, eram tudo famílias de agricultores. Quantas pessoas, mais ou menos? Entre 10 a 15 pessoas num conjunto familiar destes, digamos que 3 gerações de pessoas da mesma família. Moravam juntas? Moravam juntas, Sim, partilhavam o mesmo espaço. Pelo estudo das casas, as pessoas teriam pouco mais de 1,5 metro de altura. As paredes, interiores e o chão eram revestidos por argamassa à base de barro. As cozinhas tinham uma pia no meio e bancos à volta. Isto é a muralha, isto é a primeira muralha aqui. Então lá mais alta para o lado de baixo, né? Contorna aqui esta zona e a casa do concelho está junto à muralha. Com uma vista privilegiada sobre o curso do Rio Ave, a Casa do Concelho era o local em que se reuniam os representantes das principais linhagens da Citânia para dirimir conflitos, distribuir tarefas comuns, sortear baldios, trocar opiniões sobre as colheitas. E era também aqui que os mais ricos faziam as festas. Com mais certeza sabemos que era usada para banquetes, porque aparecem nas escavações restos de louças, restos de ossos de animais. Sim. Portanto, em princípio era usada Comiam para essa aqui. função, portanto, exatamente para comer. Mas também sabemos que na Idade do Ferro eles tinham o hábito de se reunirem em assembleia, ou seja, de haver um representante de cada família que se reunia numa assembleia onde se tomavam as decisões importantes. Sim. Daí assumir-se que este era um espaço utilizado para essa finalidade. O monte é propriedade privada. Foi comprado por Francisco Martins Sarmento para poder desenvolver todo o trabalho arqueológico entretanto feito. No século passado, mandou reconstruir 2 casas que os visitantes hoje admiram. Mas como reconhecera já então o próprio arqueólogo, estas casas não traduzem o desenho original das casas primitivas. As paredes e as portas eram mais baixas e o telhado de colmo seria mais amplo. Apesar das descobertas já feitas, muita informação sobre os povos que aqui viveram esconde-se ainda no subsolo do povoado. Isto é a terra que resultou das escavações, portanto, das escavações das casas do lado de cima, não é? As primeiras escavações são do século XIX e então na altura não se recolhia tudo, só se recolhia o que era mais bonito ou o que estava inteiro, não é? E então temos vários materiais arqueológicos, vários materiais cerâmicos que estão ainda dispersos nestes aterros, que no fundo é material que na altura não se recolheu e que ficou por cá e que hoje em dia também já não se recolhe. Isto é de épocas diferentes, temos cerâmica da Idade do Ferro, temos cerâmica romana. A casa tem mais de 100 anos. Começou por ser uma tasca, a vender vinho ao copo e ao garrafão. Agora, o restaurante Florencio é uma verdadeira montra da gastronomia regional. Olhem só, bolinhos de bacalhau, chouriça assada, omelete de alheira de caça com cogumelos, cabrito assado e bucho recheado. A minha avó, pronto, idealizou este prato através de quê? Matávamos porcos antigamente, portanto, a minha avó começou, portanto, o bucho do estômago deitava-se fora e ela começou a idealizar, como tínhamos os buchos, tínhamos a carne de porco e assim, e ela idealizou e do porco aproveita-se tudo? Aproveitou tudo, não é? E ela começou a aproveitar o estômago do porco, não é? Que é o bucho, e depois começou a fazer as febras, fez o recheio e assim, com farinha, alho, essas coisas, o recheio, começou a meter as febras dentro do bucho, tostando o bucho com farinheira, com a batata assada, com o sã, com o sarrabulho e idealizou o prato. E é o prato, pronto, vamos supor que é o primeiro prato da casa, depois temos mais pratos, não é? Mas aquele prato foi o fundador da casa. Através do bucho fomos crescendo, depois pronto. E a minha avó, assim, foi ela que idealizou mesmo aquele prato, foi tirado dela, não é? Porque há buchos de outros sítios, mas não são como este, são totalmente diferentes. Vitela assada, filetes de polvo com arroz de polvo, bacalhau com broa e pernil assado. Ali está o meu pai, o Sr. José, ali está o meu tio Raul e ali está o fundador, o meu avô Florencio, as pessoas mais importantes desta casa. Bacalhau recheado, polvo assado no forno, bacalhau à moda da casa e, finalmente, rojões à minhota, com papas de serrabulho. Como se vê, os netos dos fundadores não deixam o legado por mãos alheias. E as sobremesas, claro. Tocinho do céu, pão de ló com ovos moles,
tarte de morango com massa folhada. Como é óbvio, só provei um bocadinho de cada coisa. Até para a semana.